Olá pessoal, mais um áudio aqui que hoje eu vou falar a respeito das ambas energias que são a energia masculina e feminina, a circular e a reta, tá? Eu acho que algumas pessoas não têm conhecimento disso, acredito que uma boa parte das pessoas não tem conhecimento disso, não tem percepção disso, tá? E eu acredito que esse áudio aqui vai conseguir, talvez, aí dar uma clareada, principalmente para as mulheres, tá? Porque muitas das delas, às vezes, não entendem porque certas sensações que elas obtêm e etc. E elas não sabem interpretar isso daí e conseguir trazer para o binário aqui, para a vida com a qual elas estruturam, tá? Antes de eu começar, em relação ao binário, né, o que é o binário, uma vida binária? São padrões, né, que a gente tem no teatro aqui, que nós vivemos no teatro, né? Nós somos personagens atuando aqui, tá? Então o binário é aquele padrão de movimento com o qual a gente sempre está recorrendo no teatro, tá? Né, que esses padrões binários eles são estruturados de acordo com as crenças, né, estabelecidas aqui no teatro, né, aquilo que nós enxergamos, nós vemos, né, o que estruturamos aqui diante desse coletivo que estipulado como binário, né. Além disso, né, que é que é fora do binário é o quântico, né, que é a energia, é a parte com a qual não está constituída na parte cognitiva, tá? No processo cognitivo aqui que a gente está vivendo esse momento, esse sonho juntos, né, nessa circunstância aqui. Então, esse é o binário, tá? Então, diante disso, o que a gente precisa entender nessas circunstâncias, desculpa, que assim, muitas das vezes as mulheres têm uma certa dificuldade de, de realizar um ponto definitivo do que elas vão estruturar diante do teatro, né? O que elas vão estruturar diante daquele momento para que elas não venham tomar atitudes que venham destruir a vida delas, tá? Pelo fato que isso é da natureza, tá? As mulheres ela tem a energia circular, tá? Que faz com que dê voltas ali, né? Uma volta do espiral, que isso também se conecta, né? Se estrutura ao lado do abstrato, né? Você está circulando, então está fazendo várias voltas, está passando por várias perspectivas, várias cores. Então eu não mantenho uma reta só, né? Então, como o do homem em si. O homem é a reta, né? É a lógica, tá? É por isso que às vezes a gente tem mais facilidade em determinar atitudes, né, diretas, mais definitivas, porque a gente tem essa energia, né, dentro de nós, pela natureza mesmo, tá? O que nos faz tornar um pouco mais aguçados e intuitivos diante para a gente não tomar certas coisas, certas decisões pelas emoções ou digamos pelo abstrato que nos abocanha, que às vezes chega, né? Isso não é só também só para mulheres, mas também para os homens também pode acontecer. É quando a gente tem a percepção das sensações na quinta dimensão, né? Porque na quinta dimensão você se olha ali e você vê, né, você se projeta diante daquilo que está acontecendo. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, assim. Você conheceu uma pessoa e essa pessoa ela te convidou para ir lá tomar um sorvete, por exemplo. E aí você pega e essa pessoa você ainda não, assim, você não criou ainda um elo sentimental, você não criou estruturas teatrais com ela ainda. Então aí o que acontece é que você, diante desse convite, você vai se projetar. Acredito que você deve ter feito isso muitas vezes. Eu, particularmente, eu sempre fazia, desde de moleque, eu sempre fazia isso, mas aí eu fui entender o que era, tá? Então você se projeta ali, você se vê ali diante daquele momento, você indo tal, né, diante de você diante de você ir nesse convite para ir nessa sorveteria com essa pessoa e você se projeta ali, você se vê nesse momento. E aí vai gerar uma sensação, tá?
vai gerar uma sensação e diante da sensação você vai tirar um resultado, né? Uma perspectiva com a qual se você vai sentir se você deve ir ou não, entendeu? Porque muitas das vezes, quando a gente se projeta diante daquilo, você vai ver os ângulos comportamentais que você vai agir diante desse momento, né? Você vai se projetar diante daquilo, como você vai se recepcionar essa pessoa, como você vai olhar, como que você vai se sentar e etc. Então, observar na quinta dimensão faz com que você consiga se programar diante de muitas coisas e que você não vai se danificar a outra pessoa, né, que vai estar na expectativa, né, no espectador de você, né, e você também, né, você não vai se machucar, você não vai faltar ângulos ali para você. Só que assim, tem um porém, fazer isso sempre também, você não permite aprender outros ângulos, né? Aprender novas sensações, né? Tem momentos que eu não consigo, vem as surpresas, né? Então, a vida é isso, né? Tem as surpresas, Deus quer isso da gente. Então, senão fica tudo automático e você acaba que não deixa os ciclos, né, se circularem de forma natural, né? Porque as surpresas fazem reciclar as energias e os momentos, né? E isso nos agrega cores, né, conhecimentos, sensações diferentes, né? E também a gente não pode pegar vício, né? Porque o nosso pivô, o nosso corpo, ele precisa também gerar essas sensações, ter ângulos e lâminas, né, diferentes, né? Sensações diferentes. Então, é certas circunstâncias que você precisa usar na quinta dimensão para poder observar esses ângulos. É importante às vezes, tá? E isso para algumas mulheres é muito difícil, porque o abstrato ele meio que ele atrapalha um pouco, tá? Mas até porque ele existe, porque as mulheres elas precisam ser mais profundas, sentimentais, né? Por causa da prole, né? E etc, por causa dos filhos. Então elas precisam ter esse aspecto. Mas o que acontece, que muitas delas às vezes entram nesse polo aí, porque elas acabam até se perdendo e entrando em relacionamentos aí e situações bastante complicadas, tá? E acaba que trazendo grandes consequências, tá? Então acaba que ela meio que fica ali entre um caminho e outro e não sabe o que definir, não sabe o que fazer por essa questão do abstrato ali encostar, né? Então, o que fazer nessa situação é você observar o abstrato, né? E vocês podem fazer isso, entendeu? O abstrato ele é confuso. Quando você sentir essa confusão, você perceber que não está estruturado a lógica, não está estruturado ali um amor e a lealdade ali, você não ter um ponto lógico estruturado ali no teatro, vocês não têm que fazer, tá? Vocês não têm que tomar atitude, entendeu? Então, eu careço muito de passar isso para as mulheres porque vocês são o polo importante dessa realidade aqui. Vocês trazem a vida. E se a gente deixar isso ser destruído, vocês entrarem nessa confusão eterna, cara, vai acabar o mundo, vai arregaçar tudo, entendeu? Então, acaba que eu desejo muito isso direcionar isso para elas, porque elas são importantes no teatro, cara, demais, demais, demais. Então, assim, aí o que acontece quando elas começam a ficar perdidas? Começa a virar essa libertinagem aí que tá acontecendo, né? Essas mulheres aí influenciando as outras a rebolar, fazer dancinha em TikTok, ficar rebolando aí, essas coisas. Por quê? Porque o abstrato entra ali e tal, e fica naquele espiral ali e não sai, entende? E acaba que influencia nas outras também, né? Então,
E elas são responsáveis, vocês são as mais responsáveis pela vida, vocês carregam a vida no útero. Imagine quantas daí que se permite transar com várias pessoas aí, sabe? E recebendo fluidos energéticos e tudo mais. Cara, é ridículo isso, entendeu? Então você imagina como fica a consciência de uma pessoa dessa, principalmente as mulheres que fazem pornografia e até também são mulheres de programa, por exemplo, como que não vai ficar o emocional dessa mulher? Entendeu? Então, assim, elas não pensam isso a longo prazo. Elas pensam isso a curto prazo. Porque elas acham que tudo é uma mágica. Não. Até então eu tenho um vídeo aqui falando que tudo é processo. Porque tudo não pode ser na velocidade da luz, entendeu? Aí você pensa assim, tá tudo bem, tá acontecendo nada. Mas realmente não tá acontecendo nada realmente. Mas a longo prazo você vai sentir isso depois. Vai pesar. E você não vai conseguir carregar esse escuro, não. Essa escuridão você não vai conseguir carregar, não. Aí vem pensamento de suicídio, crise do pânico, ansiedade, né? Crise existencial, tem vontade de se matar, né? Fica obcecado por dor, fica buscando dor, tem sensações diferentes, porque a sensação ali já não recicla mais, porque é sempre a mesma, né? Aí vai buscar outras experiências, outras coisas que já não preenche mais. Aí acaba aí fica esquizofrênico, né? Então, cara, são essas coisas que algumas pessoas precisam analisar isso. E principalmente as mulheres. As mulheres têm um grande risco de entrarem nisso e elas ficarem viciadas nisso daí e não saem. Entendeu? Então, esse é o ponto do circular e a reta com a qual ela precisa desses ângulos para poder estruturar a harmonia. Aí agora a gente vê um grande movimento aí de mulheres querendo ser só reta, ser homem. Cara, não dá certo isso aí. Não dá. Entendeu? Vocês querem os direitos? Beleza. Mas até que ponto tem que ter esses direitos? Até que ponto isso não vai destruir a lógica também? Entendeu? Então tem que ter essa coerência. Vocês acham que mulher também não tem. Igual, por exemplo, tem um monte de lei feministas criando aí que é só dar favor às mulheres. E os homens? As mulheres elas não podem ser más também? Como teve um caso agora, não é um caso agora, perdão. Teve um caso de uma mulher, aquela mulher que decepou o marido dela, cortou em pedaços, acho que era da Ioki lá, não sei, se eu não me engano, né? Ela decepou o marido dela, cara. Vocês acham que a mulher não é ser humano? A mulher é humana, ela tem sentimentos também. Então você não pode descobrir um e cobrir o outro. Isso é injusto, tá? Como tem homens e mulheres são más também. Entendeu? Então eu acho que tá falta de equilíbrio no teatro aqui. Tá totalmente, principalmente no Ocidente. Não tem regras. E também você não pode só proteger o homem também. Porque senão ele vai usar esse poder para poder oprimir as mulheres também. Tá entendendo? Então, cara, acaba aqui. Eu concordo da seguinte forma, cara. Quem cometeu crime tem que pagar. Independente se é homossexual ou hétero, não interessa. Cometeu crime psicológico, físico, mental, qualquer outra coisa, tem que pagar. Entendeu? Você tem que ser punido, tá? Ou punida. Então, para mim, eu tenho esse equilíbrio das coisas, certo? Porque todos nós somos conscienciais. Nós somos seres conscienciais. E a gente tem que perceber que essa questão de força física é notória? É notória. Mas nós não podemos também tirar de fora que tem mulheres também que têm capacidade, energia masculina de tomar decisões catastróficas, tá? Então a gente não pode aqui endeusar ninguém, não, tá? E eu tô explicando essa parte do abstrato porque nós podemos perceber na época medieval e entre outras eras que o homem sempre tomava atitude porque ele tem esse ponto lógico de decisões. E é o que eu falei, a mulher ela sempre está nesse abstrato, ela tem essa confusão, mas por isso é por natureza mesmo. Isso não é errado, Deus sabe o que faz, né? Por esse fato dela ter esse lado profundo, né?
e que muitas vezes o homem não consegue enxergar também. Mas também o homem pode aprender também. Você tá entendendo? Então, eu entendo assim, cara, que a gente, Deus nos possibilita a aprender as coisas. E que um precisa do outro. E que não é só. Porque nem Deus quer ficar sozinho, cara. Nem Deus quer ficar sozinho. Sozinho é ruim. Queima. Entendeu? Ninguém quer ser, Deus não quer ser absoluto, não. É mentira de vocês. Você acha que Deus quer ser absoluto? Ele não quer ficar sozinho, não, cara. Sozinho é ruim. Entendeu? Ele descansa em nós porque ele não quer ficar sozinho. Ele precisa da gente compondo o teatro aqui pra ficar colorido isso daqui. Entendeu? Então, eu estou falando isso aqui pra vocês porque é muito importante. E tanto para os homens analisarem na quinta dimensão, como para as mulheres também. Que isso as mulheres deveriam fazer mais. Mas eu sei, eu entendo que isso, boa parte da população não tem mundial não tem essa consciência. Por isso que elas estão tomando sempre o erro e não para. Porque não tem ninguém para direcionar. Não adianta vocês aí, cara, que se banca de Red Pill, né? Ficar criticando as mulheres. Não vai adiantar. Elas precisam de direção. Elas têm que ter uma direção. Elas não têm direção. Elas não teve direção nenhuma. Ah, mas elas não querem saber. Eu falei, cara, mas tem muita gente que não quer saber realmente. Mas pelo menos você salvar 2, 3 vidas, cara. É o que importa. E não sair paulando. E meter na boca que nenhuma mulher presta, que não sei o que não vale a pena ter relacionamento, não vale casar, não vale. Falei, cara, vocês são burro, idiota. Vocês estão propagando ódio e não usando essa escuridão para trazer a luz. Que é isso que Deus espera da gente. A gente sofre a frustração para a gente levar luz para outras pessoas. É o contraste. E não fazer o contrário, cara. Vocês pegarem uma arma e dar tiro na cabeça dos outros? Não é assim. Entendeu? Se você foi traído, usa essa traição para poder usar como luz para outras pessoas. Para saberem analisar em que momento que você está sentindo um red flag ali, que essa pessoa vai te trair. Usa a sua intuição, o treinar a sua intuição. Você acha que seu ser robótico que fica só andando, falando pi, pi, pi. Parece que é. Vocês acham que vocês são isso? Gente, vocês têm um poder de natureza que Deus não te deu, cara. De graça. Você não pagou nada. É a intuição. O seu poder psíquico. O seu poder consciencial e claro de poder analisar as perspectivas. Você ter camadas mentais. Tá? Eu tenho outro vídeo falando de camada mental aqui. Cara, Deus te deu essa possibilidade. Os reinos todos estão dentro de você. O reino vegetal, animal, tudo está dentro de você. Cara, isso é maravilhoso. Você não é limitado. Aí você quer colocar a culpa em Deus, que toda a merda que você faz é ele que tá. Não, é você. Você prospecta, né? Então é isso. Então, eu expliquei tudo isso para vocês entenderem, né? O que é a linha reta, a perspectiva, analisar os ângulos. Então, eu acredito que esse áudio vai ser de grande valia. Desculpa ter sido áudio longo, mas precisava, tá bom? Então é isso. Obrigado.